Olá, seja muito bem-vindo. Neste vídeo você vai aprender sobre o array polar. Então, para isso, nós vamos copiar aqui a nossa mesa com as cadeiras novamente e vamos trazê-la para cá, né? Esse array polar significa que você vai fazer cópias que rotacionadas ao redor de um centro. Então, por exemplo, eu vou deixar somente uma cadeira, vou apagar o resto. E nós vamos copiar essa cadeira ao redor do centro da circunferência. Então, um comando que você pode utilizar para fazer engrenagens, escadas helicoidais, etc. A R Enter, o atalho é o mesmo, né, e ele está aqui também na nossa lista, junto com o retangular. Eu vou selecionar somente o que eu quero copiar. Eu quero copiar a cadeira, eu não vou copiar a mesa. Tudo bem? Vou copiar a cadeira. Dou Enter. Ele me pede para escolher o tipo, é o polar, o terceiro tipo, e ele pede para especificar o centro. Se o centro não aparecer, passa o mouse na borda da circunferência que ele aparece. Clica nele e, da mesma forma que o array retangular já vem com uma quantidade definida, aqui também, né? Ele já vem sempre dessa forma, com 6 elementos. É só dar Enter para sair. E a edição também é simples. Se você clicar aqui no array, nós temos aqui a setinha, onde você pode ajustar o ângulo, mas temos as opções também aqui em cima. Por exemplo, número de itens, ao invés de ter 6 cadeiras, a gente pode ter 3 cadeiras, né? Em 360 graus. Nós podemos ter quantas cadeiras quiser em 360 graus, ou quantas cadeiras quisermos em ângulos definidos também, num total de 180, num total de 90 graus. E reparem que o sentido é anti-horário, né? Então nós temos a opção aqui de mudar esse sentido, clicando aqui. Aí ele muda o sentido para horário, anti-horário, horário. Temos também a opção de não rotacionar os itens, ou seja, essa cadeira que foi rotacionada, na verdade todas as duas foram rotacionadas, né? Nós temos a opção de não rotacionar. Aí todas ficarão na mesma posição da cadeira original, tá ok? Então, nesse primeiro exercício, nós vamos fazer aqui ela com 5 cadeiras em 360 graus. 5 cadeiras em 360 graus. Vamos fazer um outro exercício aqui, que é o seguinte: nós vamos fazer um círculo de, de raio igual a 200, um outro círculo de raio 20. Lembrando que se o centro não aparecer, passa o mouse na borda que ele aparece. Então, um outro círculo aqui de raio igual a 20 e uma linha. Esta linha é a linha que nós queremos copiar, tá ok? Gerando aqui uma escada helicoidal. Então, nós queremos copiar essa linha e, e da seguinte forma, nós podemos aqui entrar no comando array, selecionar a linha, que é o que nós queremos copiar, dar Enter, ele pede para especificar o tipo, polar, e o centro. Ele criou as 6 linhas, né? E nós podemos alterar aqui os valores. Então, por exemplo, nós queremos aqui 16 linhas. 16 linhas geram 15 degraus. Nós queremos 17 linhas. 17 linhas geram 16 degraus. Tá ok? Né? É só contar. Então nós queremos aqui 8 linhas. 8 linhas geram 7 degraus. Só que nós não queremos 7 degraus em 360 graus. Nós queremos 7 degraus em 180 graus, por exemplo. Nós queremos 7 degraus em. Nós queremos 8 linhas em 135 graus.
né? Aí nós não queremos mais 8 itens, nós queremos de repente apenas 7 linhas. Tudo bem? Isso tudo faz parte do cálculo do projeto, né? O sentido, a direção, anti-horário, nós queremos mudar para horário, sentido horário. Agora sim, né? Então nós que definimos se ela vai para a esquerda ou para a direita. Em relação à rotação dos itens, ela tem que rotacionar, né? Porque senão ficaria assim, todas as linhas na vertical, exatamente como a original. Então, a rotação ela deve ser feita aqui no caso da escada. Então, a quantidade de linhas que definem a quantidade de degraus, um número a menos sempre. O ângulo entre elas e ou o ângulo final, você que define, tá? É uma questão apenas de projeto. Então eu vou deixar aqui ela com 1, 2, 3, 4, 5, 6 degraus, ou seja, 7 linhas, e nós vamos aqui escrever um texto, né? Para escrever o texto dessa escada, eu posso inclusive já cortar aqui, se quiser, ó. Posso deixar somente essa parte à vontade, né? Com o trim. Ao escrever o texto deste degrau aqui, eu tenho que fazer uma marcação, né? Então, por exemplo, eu vou fazer aqui uma linha, depois eu apago essa linha, porque aí eu pego o ponto médio dela e levo até o centro. E eu vou escrever o texto aqui, em cima dessa linha. Vamos supor que eu queira escrever a 20 centímetros para baixo. Então eu faço essa marcação aqui. Ou a 30, né? A 30 centímetros para baixo. Então eu faço essa marcação aqui. É aqui que eu quero escrever. O comando é DT. A gente não está preocupado com camada agora, está preocupado com os comandos, né, intermediários e prática avançada. E camada você tem que lembrar sempre de trocar quando estiver trabalhando num projeto real. Bom, eu digitei DT Enter, J Enter, para justificar como MC. Eu quero o texto centralizado. E eu clico aqui, aonde o texto inicia. E a altura eu vou colocar uma altura de 20, ângulo zero. E vou escrever aqui o número 1. Tudo bem? Posso escrever o número 1. Enter, Enter. Este texto, essas linhas eu posso apagar, não há necessidade mais dessas linhas. Elas serviram apenas para determinar a posição exata do texto. E esse texto aqui, eu posso usar o comando array para copiar, rotacionando ao redor, girando ao redor do centro. Então, tipo polar. Então, AR Enter, seleciona Enter, tipo polar. Especifique o centro, é aqui, né? E ele já faz para a gente aquele 6. Nós não queremos 6, nós queremos 7, no ângulo de 135. Será que isso vai funcionar? Né? Então nós queremos 7 no ângulo de 135. Na verdade, nós queremos 7 no ângulo de 35, de 135 funcionou perfeitamente, porque o ângulo entre eles ficou com 23, assim como também no array, basta selecionar para pegar a informação. O ângulo aqui entre as linhas é de 23 graus, o ângulo entre os números é também de 23 graus. Deu super certo, né? Eu tenho apenas que retirar esse número 1 que está sobrando aqui. É, E para retirar esse número 1 que está sobrando, basta arredar essa setinha para cá. E eu precisei digitar um RE porque o número 1 continua ali como se fosse um resquício, um lixo do cálculo da placa gráfica, né? Então eu digitei RE Enter, tudo bem? Ele recalculou, regenerou a tela e sumiu com o número 1 que eu tinha deletado. Então essa setinha serve para isso também. Eu posso acrescentar aqui números, né, e mudar o ângulo aqui também.
Só que eu não quero esse array rotacionado, eu quero o número um sempre para cima, o número 2. Então aqui eu não vou rotacionar os itens. Tranquilo? E eu posso simplesmente explodir este array dos números e editar. Eu clico aqui, coloco 2 e assim por diante. 3, 4, 5, 6. Tranquilo? Então façam esse exercício, é um ótimo exercício, estes dois exercícios aqui das cadeiras, dos degraus da escada e da numeração. É um ótimo exercício de array polar. Até o próximo vídeo com mais um array para você, o terceiro tipo, o array path, que aqui no AutoCAD é o segundo tipo, na nossa aula, o terceiro tipo. Até lá!